Você está no canal Cortes Teológicos. Nossos vídeos ajudaram você a se aprofundar no conhecimento de Deus e das Escrituras. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Aproveite o vídeo e deixe seu comentário. Se você tira Deus do fundamento ético, o que você coloca no lugar? Nada. O nome disso é niilismo. Daí a palavra niilismo ser do nihil, né? Do nada. Né? O niilismo é a crença de que você não tem um fundamento último para a moral. Você não tem um critério para dizer isto é valioso, isto não é valioso. E aí, o que rege a decisão do... Imagine que numa situação como essa, que você tende a perceber o seguinte... Niilismo é uma visão pessimista? Se as regras naturais, as regras morais que a Europa desenvolveu estava pautada no cristianismo, e essa Europa agora, que não usa mais Deus para a ciência, mas ainda permanece com as regras morais dessa cristandade medieval, blá, 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 blá. O que acontece se a gente trocar isso e tirar isso como fundamento? E se a gente tentar construir uma ética natural? Esse vai ser o grande problema da primeira metade do século XX. Veja, a própria questão do nazismo é uma questão que discute o ponto da natureza humana, o ponto da ética. Tem uma situação que é curiosa, né? Os soldados de Hitler liam Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. Os franceses, que são os teóricos mais... do ambiente mais estruturalista, pós-estruturalista, eles vão tentar, de alguma forma, dissociar Nietzsche da apropriação. Estou dizendo que Nietzsche era nazista, estou dizendo que Nietzsche foi apropriado, foi usado pelo nazismo. Né? Por quê? A ética da natureza é a defesa de uma ética da natureza. Como que funciona a natureza? Mais forte, mais mais adaptado. forte, exato. Então... Nietzsche ele dizia exatamente com todas as letras, né? Eu vim trazer uma filosofia que se opõe à filosofia de Cristo. Se existe alguém que merece meu respeito, é Cristo. Né? Eu não quero discutir com Paulo, ele dizia que Paulo e os cristãos é tudo platonismo de pobre. Né? A discussão dele é entre ele e Cristo, por isso que ele vai se considerar nesse sentido como um anticristo, porque ele oferece uma outra agenda ética de desvaloração dos valores. Os valores agora não são estabelecidos por um fundamento último, que é Deus, por exemplo. Então, você tem de um lado o Cristo dizendo, se alguém te der um tapa na sua face, tem outra face. Dê outro. Mesmo que você possa atropelar o sujeito, mesmo que seja mais forte que ele, não é? Assimile o prejuízo. Nietzsche está do outro lado dizendo, na natureza as coisas não funcionam assim. Um leão, quando vê um filhote de gnu ali, ele não vai olhar para ele dizendo assim, nossa, ele tem tanta vida pela frente, eu estou com muita fome, mas vou deixar ele ir embora. Não, ele vai e devora, estraçalha. Então pensa no movimento de poder que toma princípios de eugenia, por exemplo, ou de superação de uma raça em relação a outra, ouvindo um discurso como esse. O que me impediria de sobressair sobre o resto da humanidade se nós somos os mais fortes? A única coisa que impediria isso é exatamente essa ética que veio lá de trás. Nunca me esqueço, Vilela, de um aluno lá no Mackenzie, eu dou aula no Mackenzie. E foi tão interessante, isso aconteceu 2 vezes. Então teve uma aula lá que eu estava explicando Nietzsche. E aí de repente um aluno levantou a mão e disse, professor, eu acho que eu sou niilista, eu sou nietzschiano. Aí eu falei, rapaz, isso aqui não ficou legal. deixa eu provocar ele um pouquinho. Eu falei, não, cara, você não é não. Você não tem ideia do que você está falando? Você não sabe o que você está falando. Não, você não é o niilista. Não, professor, eu sou. Aí eu perguntei para ele assim, você tem irmã? Aí eu falei, fique tranquilo, eu sou casado, não estou interessado com sua irmã não. Aí ele disse, tenho, professor. Ela é mais nova que você? É. Quantos anos? 2 anos mais nova. Perfeito. Por que você não casa com ela? Aí ele fez assim... Porque a gente não tá no Game of Thrones.
Ele falou assim, ei, professor, para com Que isso. absurdo e Que tal. absurdo. Eu falei, não, cara, você conceba essa possibilidade. Imagina que você vai, imagina, duas coisas extraordinárias, você vai, no mínimo, sair em vantagem com relação a todos os outros homens da face da Terra. Primeiro, imagina, se você casa com sua irmã, imagina, você conhece essa desgraçada desde que ela nasceu. É. Ela não vai ter surpresa depois do casamento. Você não vai ter assim, olha, eu achava que era uma coisa, na verdade é outra. Não, cara, você já sabe quem ela é. Você não vai ter surpresa. Segundo, bicho, você vai realizar o desejo de toda a população masculina. Já parou para imaginar que a sua mãe vai ser sua sogra? O cara falou, não, professor, parar com isso. Eu falei assim, e por que você não casa com a sua mãe? Eu falei, bom, vamos parar por aqui. É. Ele falou, não, professor, aí fica aquele, sabe aquela... Aquela repulsa. Aí foi quando eu olhei para ele, tá vendo? Você é um cristão. Você não precisa ir na igreja. Não, professor, eu não vou na igreja. É verdade, você não vai na igreja. Ele segue princípios sem saber. Entende? Os princípios morais que ele segue são regidos por uma tradição. Eu acabei de dizer... Porque no niilismo eu não precisaria respeitar esse tipo de coisa. Claro. Tudo é permitido. Claro. E ainda mais se você usa um mecanismo, né, como, por exemplo, de Protágoras, né, de que o homem é a medida de todas as coisas, você acaba fazendo esse tipo de reflexão. E Dostoiévski, que é um dos autores que mais refletiram sobre essa questão, e que vai mostrar até as últimas consequências o que o niilismo ele é capaz de fazer com o indivíduo, né? Então a experiência niilista não é uma experiência fácil de lidar. Qualquer pessoa que resolve... Porque o niilista, ele não pode simplesmente nem ser suicida, ele não pode se suicidar, não, sabe? Ele não pode... Porque imagina, se o niilismo é a concepção de que não existe um significado último para absolutamente nada, tá? Então, se eu acredito que se eu morrer acaba tudo, eu acabei de encontrar um significado até mesmo para a morte. Então ele tem que suportar uma vida vazia de significado e de alguma forma ele tem que repudiar, tem que lidar com o fato de que a ausência de significado para a vida ou é preenchida pelo cinismo, e o cinismo é um movimento também filosófico, que é quando o sujeito diz assim, ele é um niilista, não há significado último, mas eu preciso de um sentido para viver. Vou fazer do meu trabalho um sentido último. Vou fazer do meu filho um sentido último. E o hedonismo vem de uma... O hedonismo também pode ser. Ele é antigo. Já que não tem, eu vou viver a vida me divertindo e não pensando nas consequências, é isso? Percebeu que a gente voltou ao começo do programa? Eu sempre vou ter que escolher entre cumprir o dever e ser feliz. O que vai me dizer que é mais importante na vida? Imagina que se você der vazão a todas as decisões pautadas na sua felicidade, cara, como que a gente vai viver isso aqui? Imagina a humanidade inteira fazendo isso. Eu gosto muito de uma reflexão que o Lipovetsky ele fez a partir da leitura, primeiro do Marshall Berman em 85, quando ele publicou Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, depois o Bauman em 2005, o Modernidade Líquida, ele retoma os dois. Então ele vê que o Berman chega à conclusão de que, olha, a gente abandonou esses princípios. Nietzsche dizia lá, né? Deus está morto, mas o cadáver está aqui. Como é que a gente lida com Deus na ética? Porque a gente conseguiu tirar ele da ciência, mas não está dando para tirar ele da ética. Como é que a gente lida com isso aqui? Porque, embora as pessoas não professem mais a sua fé num Deus, por exemplo, cristão no Ocidente, elas ainda vivem à mercê de um ordenamento jurídico, de princípios éticos, morais, que tem a sua raiz nessa grande tradição. Como lidar com isso? Né? Então, a gente vai destruir tudo isso? Né? E eu acho que isso pode ser perigoso. Ele não tem muita certeza disso. Bauman vai adiante, diz assim, cara, o que a gente vê nesse universo de destruição de tudo que é sólido é o aumento de um hedonismo, de uma busca por felicidade última. Então, imagina que a grande discussão do Berman é a seguinte: tínhamos uma civilização tradicional que dizia que morrer pela pátria, ser fiel no casamento até a morte, dar a vida por uma causa, por uma pessoa, é o dever. Então essas coisas valem mais do que ser feliz. Você pode sacrificar tudo pela pátria, por essas coisas todas. Aí vem um movimento dizendo assim, olha,
talvez não valha a pena. Muita gente deu a vida por isso e se deu muito mal. Talvez seja melhor você ser feliz. E aí eles vão percebendo que essa migração de uma tradição que focava no dever, todas as vezes você chega num dilema, vamos cumprir um dever em detrimento da felicidade, ela vai dando lugar a uma civilização que vai dizer, na hora do dilema, eu vou escolher ser feliz do que cumprir o dever. Porque no fundo, eu não vou dormir com a pátria. No fundo, eu não vou dormir com a ideologia com a qual eu dei meu sangue e minha vida. Eu vou ser feliz. E aí o que o Bauman notou? Que essa busca por felicidade insaciável tornou cada vez mais as nossas relações com as coisas muito leves, sem o peso do dever. Porque a felicidade, o que a felicidade significa, no fundo, para Bauman, nesse contexto que ele está analisando a cultura e a sociedade? Leveza. Significa o seguinte, imagina, eu tenho que viver há 30 anos com a mesma pessoa. Eu poderia ter várias. Entende? Então a lógica é trocar um princípio de peso por um princípio de leveza. Só que o que o Lipovetsky notou em 2015, a partir dessa leitura do Bauman, é que essa troca do peso pela leveza se tornou uma angústia para o universo contemporâneo. Ou seja, se a gente estava cansado do peso do dever e trocou pela leveza da felicidade, do prazer, hoje a gente tem que lidar com o fato de que a gente não aguenta mais esse negócio de pensar 24 horas do dia em 1000 maneiras da gente se fazer feliz. Eu quero um direito de ser infeliz. Eu quero o direito de ter um momento que eu não quero, sabe? Toda hora você tem que ser o cara legal, toda hora você tem que fazer coisas legais, toda hora você não tem mais peso. A coisa ficou tão leve, que a própria leveza se tornou sufocante. Essa é a leitura que o Lipovetsky faz no livro chamado Da Leveza, para mostrar que a nossa civilização, que não conseguiu ainda, não digeriu esse anúncio profético do Nietzsche, da morte de Deus, não é? Como ela lida com o fato de que os deveres, a questão ética, ela ainda está presente e ela é assustadora. Porque a gente ainda se assombra quando a gente vê atos desumanos, a gente se assombra com a violência, a gente se assombra com a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas terríveis. E a pergunta que tem que se fazer é de onde vem esse assombro? Esse é o cheiro que o Nietzsche estava querendo remover. Você tira um fundamento último de uma grande tradição como o Ocidente, mas o que você coloca no lugar?